De volta com o programa Opinião. E tenho o privilégio, de contar aqui com a participação dos meus colegas Antônio Carlos, ele que está representando a Rádio Liberdade, e o Alberes Lopes, ele que é o presidente do Sindiloja. Olha, a telespectadora Elaine, da cidade de Caruaru, mandou um WhatsApp para a nossa redação e foi sorteada com 2 ingressos para assistir aquele filme lá no Centerplex. Pode passar por aqui, Elaine, horário da manhã, e fazer a sua retirada. Obrigado pelas palavras. Ela disse, aproveitando o título do seu programa Opinião, na minha opinião, está show. Abordagem direta sobre temas e passa informações que o povo quer saber. Parabéns. Muito obrigado, Elaine. Vamos agora falar de futebol. E aí, Edivaldo, quais são as novidades do Campeonato Pernambucano para este final de semana? Conta aí pra gente. Bom dia, Rosimael. O Campeonato Pernambucano tem sequência neste fim de semana com a realização de 3 partidas. Amanhã vão jogar Santa Cruz e Central, às 5 da tarde no Arruda. O Santa hoje está na 4ª colocação do campeonato, tem 7 pontos conquistados. Já a equipe do Central na lanterna, 5 partidas, perdeu todas. No domingo, 2 jogos serão realizados. O Náutico vai receber o Sport na Arena Pernambuco, às 4 da tarde. Hoje, o Timbu está liderando o hexagonal com 12 pontos. Já o Leão tem 9 pontos e está na 3ª colocação. E no sertão do estado, jogam Salgueiro e América. O Carcará, hoje é vice-líder, tem 10 pontos. Vai tentar vencer e torcer por um tropeço do Náutico para liderar a competição. E o Mequinha está atualmente na 5ª colocação, tem 6 pontos conquistados. É uma rodada muito importante do campeonato estadual neste fim de semana. Rosimael. Engraçado é que a gente vai ter, a rodada começa do jeito que terminou, Então a gente vai ter o clássico, vamos ter novamente o Sport e Náutico. Será que seria... É uma inversão de estádio, Ou seja, é uma rodada que você inverte, a que foi a 5ª passa a ser a 1ª do retorno. E é evidente que depois de uma vitória consistente, inclusive nós tivemos no jogo, e uma vitória merecida, o Sport entra com uma condição de muito moral. Mas o Náutico precisa, acima de tudo, mostrar para o torcedor que não foi à toa que ele conquistou 4 resultados seguidos de vitória. Então é um bom jogo, como também será um jogo interessante, o jogo do Santa Cruz amanhã, pelo fato de que o Central é franco atirador. Como franco atirador, ele joga descompromissado. Toda a pressão vai para cima do Santa. O Porto também vai estar no hexagonal da morte, É perigoso, se ele perder aí pode ser rebaixado. E aí, Alberes, o que é que você torce por que time, Alberes? Eu sou Central, Mas como o Porto é de Caruaru também, eu torço para que o Porto saia desse desconforto e não caia. Vejo também que o Salgueiro está representando bem o interior, com sua garra, mais uma vez, e está em 2º colocado. Espero que ele se segure, apesar que os 3 maiores times do estado, a gente sabe que começou há pouco tempo e a briga vai ser grande até o final do campeonato. Aproveitando, Rosmael, já que você citou o Porto tem que ganhar. Empate, ele está fora. Depois de muito tempo, o Porto, que sempre foi um revelador de jogadores, cair para a 2ª divisão não é fácil. Infelizmente, o presidente só quis trabalhar com a rapaziada, com a meninada, com a gurizada. A necessidade que você faça uma mescla, coloque jogadores experientes também, como ele sempre fez. Esse ano, infelizmente, não. Esse teste, Antônio Carlos, do Náutico, se o Náutico perder, ele balança, porque a primeira prova de fogo foi contra o Sport, Primeiro, ele vai demonstrar instabilidade. E aí, passar para a gente a ideia de que foi uma sequência de jogos onde talvez ainda o não crescimento dos adversários é que propiciaram a ele, que manteve uma boa base, essa sequência de resultados. Então ele precisa sim de resultado diante de um clássico, como ganhou do Santa Cruz na estreia, para que pelo menos ele zere o confronto com o Sport. Senão, ele que já está numa sequência, há muito tempo sem ganhar título, deixa o torcedor desconfiado. Nós sabemos que a última paralisação dos funcionários do Detran, dos servidores do Detran, foi em 2015, mas parece que eles estão pensando em parar, ou já pararam, não é isso, Marília?
Bom dia para vocês. Chamada de paralisação de advertência, os servidores do Detran cruzarão os braços a partir desta sexta-feira 4, se estendendo até o dia 11. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran, essa decisão se deu em função do descumprimento do último acordo entre a categoria e o governo do estado em 2015, quando na ocasião eles reivindicavam o reajuste salarial em relação à inflação. 14 mil pessoas deixarão de ser atendidas e, com isso, serviços de vistoria de veículos, transferências de documentos e emissão da Carteira Nacional de Habilitação serão afetadas. Se você fez algum agendamento, aguarde, porque os servidores irão se reunir para definir como ficará a situação. Rosimael. Antônio Carlos está aí parando o Detran mais uma vez. Olha, Rosimael, em qualquer que seja a profissão, em qualquer que seja a atividade profissional, na hora que você assume um compromisso, até numa condição de uma luta salarial, como é o caso dos funcionários, há um ano ou há menos de um ano, e que se você assume um compromisso e que esse compromisso não é cumprido, é lógico que você traz uma revolta para os profissionais, para os funcionários. E mais, uma instituição que a gente sabe que tem receita. Essa instituição ela se mantém, ela tem receita, ela não espera por ela gera receita. E aí a receita ela tem que ser distribuída. O Estado e também os funcionários que são aqueles que alavancam a própria instituição. Acredito que a luta deles é uma luta de uma categoria de classe, principalmente pelo não cumprimento de acordos. Talvez, se tivessem cumprido, eles não estivessem paralisando os serviços agora, trazendo prejuízo para todos nós. Agora, Alberes, é difícil, né? A população fica numa situação complicada. É verdade, Rosimael. A gente é o mais prejudicado, né? Porque precisa do serviço. Agora, eu concordo com o amigo Antônio Carlos e todo o lado dos funcionários, porque, como bem disse nosso amigo Antônio Carlos, o Detran é um dos maiores arrecadadores, né, de receita do Estado. Então, o governo também tem que distribuir essa receita. Não é distribuir, né, é ser apenas justo, né, porque a categoria trabalha, se dedica e merece o reajuste salarial. Isso, nós que trabalhamos temos direito a um reajuste, apesar da inflação, né, estar a mais de 11%, e se você não tem um reajuste, como é que você vai estar mantendo, né, pelo menos mantendo a sua despesa mensal? Então, o Detran, o funcionário do Detran merece o aumento, o governo tem que ver essa categoria e ver também, até eu vou mais longe em relação aos recursos do Detran, eles serem mais aplicados nas rodovias, né, as próprias unidades. A gente observa que as unidades do Detran hoje estão precisando de uma reforma simples e não tem, né? Então eu acho que esses recursos podem ser melhor administrados. Então tá aí, vamos cuidar, né? Olha, o PIB caiu 3,8% em 2015, segundo dados que foi divulgado pelo governo brasileiro. Isso seria o pior resultado dos últimos 25 anos. É triste. O Brasil, na América Latina, fica somente à frente da Venezuela. Venezuela, que pode ter um PIB aí com uma queda de menos 10%. Entre os países do BRICS, o Brasil, disparado, está fora do alcance de todos. É uma situação muito difícil e muito complicada para a nação brasileira, com grandes dificuldades. A gente vai ao intervalo e volta já.